A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Amém? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, presta atenção na palavra, porque Deus, Ele quer falar com você. Amém? Tem pessoas aqui que estão muito próximo de receber promessas do Senhor, né? Tem pessoas que caminhou bastante, né, meus irmãos? Chega a estar cansado, né? De tanto trilhar o deserto, né? Que não foi fácil, né? Mas Deus, Ele está chegando com sua promessa. Deus, Ele vai cumprir promessas por esses tempos agora, muito próximo. Está mais próximo do que você pensa. Amém? Mas nós temos que continuar, meus irmãos. Continuar perseverando nos caminhos do Senhor. Amém? Nós não podemos esmorecer, né, na caminhada com Cristo. Por mais que estejamos cansados. Amém? Porque eu sei que não é fácil trabalhar o dia inteiro na empresa, né, meus irmãos? E chegar em casa não tem nem coragem de orar, mas nós não podemos parar de orar, meus irmãos. Principalmente você que está na caminhada do deserto, que está na caminhada do propósito de Deus. Amém? Principalmente você que está esperando o cumprimento de promessas. Você não pode esmorecer. Olha o Espírito Santo falando com alguém aqui que está esmorecendo. Você está chegando cansado, cansada e não está orando como convém, não está vigiando. Vigia, porque sua bênção está próximo. Satanás vai se levantar pesado. Amém? Nós precisamos estar com a nossa estrutura fixada na rocha. Amém, meus irmãos? A nossa casa, o alicerce da nossa casa tem que estar fixado na rocha e não na areia. Por isso que Deus sempre alerta as pessoas. Porque que muitos cristãos, eles estão com as promessas nas mãos, mas não viu ainda se cumprir. Por quê? Está debaixo de uma palavra de bênção, mas não se cumpriu ainda. Porque estão esmorecendo, estão parando de orar. E Deus sempre alerta os seus. Deus sempre está alertando. Ei, vigia na terra, para você não errar o caminho. Fica em conexão com Deus, orando, buscando, clamando, crendo, confiando na palavra. Meus irmãos, está muito próximo de Deus cumprir promessas. Amém? Deus, Ele vai cumprir independentemente do seu cenário. Há impossível na sua vida? Dê um glória a Deus, você está no caminho certo. Quanto mais Deus está falando que vai te abençoar, mais problema vem sobre a sua vida. Glórias a Deus, meu irmão, você está no caminho certo. Você está no caminho certo para a sua bênção. Mas você não pode parar. Você tem que crer, olhando para esse cenário que você está hoje, e crer. Meus irmãos, não é fácil nós escutar na palavra de Deus, Deus falando para nós que está chegando o dia de cumprimento de promessas, está chegando bênção, está chegando a cura, está chegando a multiplicação, está chegando o refrigério de alma, e nós vemos passar dia e não chega. Não é fácil, não é fácil, mas nós temos que perseverar. É na dificuldade que Deus, é na dificuldade que nós temos que mostrar que nós estamos com Deus, independentemente de bênção ou não. É na dificuldade, meus irmãos, é nesse cenário aí, de falta, de escassez. Amém, meus irmãos? É nesse cenário de impossibilidade, porque a palavra de hoje vai nos dizer
Amém, meus irmãos? Que Deus opera na onde? Na facilidade? Na onde tem jeito na sua vida? Não. Milagre só chega na onde há impossível para mim e para você fazer, ou impossível de acontecer. Aí Deus chega para fazer. Por isso que nós temos que crer sem ver. Por isso que nós temos que acreditar, confiar, mesmo com o nosso cenário tudo ao contrário do que condiz a palavra. Amém? Meus irmãos, só vê promessas acontecendo aqueles que não desistem, aqueles que não desanimam, aqueles que perseveram, que têm fé, mesmo com um cenário impossível, está crendo, está confiando, está entrando, está ouvindo a palavra, está indo na igreja, está louvando, não está vendo nada. Cada dia está funilando a vida. Cada dia mais que Deus fala que está chegando, parece que mais longe está. Né, meus irmãos? Por quê? Porque, meus irmãos, nós já estamos cansados. Nós já estamos cansados de trilhar o caminho do processo. Por isso que nós enxergamos que parece que está demorando, parece que está tão longe. Mas não, Deus manda eu te dizer que está mais próximo do que você possa imaginar ou sonhar. Está do seu ladinho, está na sua frente. Você só precisa continuar, porque Deus vai te entregar a promessa que Ele te fez. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas Ele sabe e não esqueceu. Ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Você tem que perseverar para ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Meus irmãos, Deus, Ele promete e cumpre para todos aqueles que perseveram, que continua ali mesmo sem enxergar nada, mesmo com o seu cenário, que há tantas impossibilidades que você chega a duvidar se Deus realmente vai fazer mesmo sua vida. Amém? É aí que nós temos que perseverar, nós temos que louvar, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. Amém, meus irmãos? Em oração, em clamar. É aí que nós temos que juntar nossa pouca força, né? Ali a bateria já está arriando, né, meus irmãos? Porque a caminhada é longa, né? Ali nós já estamos esgotados. É aí que nós temos que se ajuntar, pegar na palavra e nos soltar. Falar, não, eu vou vencer. Deus vai chegar no meu cenário. Deus vai cumprir promessa na minha vida. Eu vou vencer, eu não vou parar, eu não vou desistir. Amém? Parar de olhar o cenário que é impossível. Porque tem coisas, meu irmão, que Deus permite acontecer na nossa vida, que nós olhamos assim e falamos, é só Deus mesmo, porque não há impossível de eu fazer nada, né? Sai do controle das nossas mãos, sai do controle da nossa pouca sabedoria que nós temos, né, meus irmãos? Nós calculamos de um lado, viramos do outro, tentamos achar uma saída e não conseguimos, né? Mas a saída está nas mãos do Senhor. Ele tem a resposta, Ele tem a promessa e Ele pode todas as coisas. Por isso que nós não podemos desistir. Amém, meus irmãos? Lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 1, amém, em diante, amém. Gênesis, capítulo 21, versículo 1 em diante. Olha que diz a palavra do Senhor nesta noite para você. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, e na tua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando estava
de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de risos, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão e que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Aqui na vida de Abraão e Sara havia uma grande impossibilidade, né, meus irmãos? Uma grande impossibilidade mesmo. Porque a madre de Sara estava fechada. Os costumes das mulheres já tinham encerrado. Amém? Abraão já era velho, né, em dias. Amém, meus irmãos? Os dois, né, ali. Então havia uma grande impossibilidade para nós, ser humano, né, meus irmãos? Para nós, ser humano. Mas para Deus não tem impossíveis. Deus fez uma promessa a Sara e a Abraão. Amém? Inclusive lá no versículo 18, no capítulo 18, então lhe perguntou Sara, tua mulher, onde está ele? Respondeu ela, ela está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás deles. Abraão e Sara eram já velhos, olha só, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Riu-se, pois Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer. Então eles riram, né, meus irmãos? No seu íntimo, né? Porque ele estava olhando ali uma impossibilidade, né, de acontecer para o ser humano, né, meus irmãos? Eu não sei o que está impossível na sua vida de acontecer, mas Deus vai cumprir. Se Deus falou, se Deus prometeu, se Deus falou para você algo, Ele vai cumprir. Você pode esperar, meu irmão. Passa céu e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. As promessas de Deus vão ser cumpridas na sua vida. Está chegando o tempo de cumprimento de palavras, aonde não só você vai ficar alegre, mas como todos aqueles que duvidaram. Tem pessoas que duvidaram e ainda duvidam que Deus vai fazer na sua vida. Tem pessoas que duvidam, desacreditam, mas vão ter que aplaudir você de pé, com a sua vitória na mão. Porque eles mesmos vão dizer, verdadeiramente o Senhor é com ele. Prometeu e cumpriu. E vão querer servir o Deus que você serve. Você está vendo a importância da sua vida na terra, de não desistir dos caminhos do Senhor? Você está vendo o tamanho da responsabilidade, que é o propósito que você carrega? Não é para você parar, meu irmão. Que através do seu testemunho, minha irmã, Deus está falando com você. Grande vai ser a reviravolta da sua vida. Grande vai ser o testemunho. Amém, meus irmãos? E muitos que estão ao seu redor hoje, duvidando, porque já se faz muito tempo, já se passou tempos da promessa e nada aconteceu ainda. Mas você não desistiu, você acreditou, você está perseverando, mesmo não enxergando nada, porque o nosso Deus tem poder de fazer o impossível acontecer. Amém? É como aqui, meus irmãos, na palavra de Gênesis, né, capítulo 21, né,
Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus está chegando aí na sua vida. Eu não sei o que está impossível na sua vida, mas você não pode esquecer que não há nada impossível para o seu Deus. Você tem que crer, você tem que continuar confiando na palavra que Ele está te dizendo. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que vai receber daqui um mês, tem pessoas que é daqui 3 meses, tem pessoas que é no final do ano. Não importa quando vai ser, o que importa é que Deus vai cumprir na sua vida. E você tem que fazer a sua parte, é continuar. Amém, meus irmãos? É continuar. Meus irmãos, porque desde a palavra do Senhor para a minha vida até o cumprimento de promessa que Ele me fez, passaram 10 anos e eu esperando. Amém, meus irmãos? A força de esperar era minha? Não, vem do Senhor, porque eu não parei de orar, eu não parei de buscar, então você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar, você tem que orar todos os dias, você não pode, tô cansado, hoje eu não vou orar, não, mesmo que você acaba dormindo ali, fazendo oração, mas ore, começa a oração, porque Deus está vendo o seu esforço. Amém? Agora tem pessoas que hoje eu não vou orar não, que eu estou cansado, e larga. Aí amanhã vai se repetir, porque todos os dias nós estamos cansados para ler a Bíblia, nós estamos cansados para orar. Amém, meus irmãos? Todos os dias. Nós estamos, hoje eu não vou ver aquele pastor no YouTube não, estou muito cansado. Vou ver uma novela, né? Né, minha irmã? Então, se atente, Deus fala com você. Basta você ouvir a palavra do Senhor. Tem pessoas que estão cansadas para tirar uma meia hora para orar a Deus, mas não está cansado, né, para ouvir, assistir a Netflix, né? Tem pessoas que estão cansadas para ir para a igreja, porque trabalhou o dia inteiro, mas aí chega mais tarde um pouquinho, que passou a hora de ir no culto, a mulher chama para comer um lanche lá fora, liga o carro e sai, né? Vai lá onde tiver que ir para comer o lanche. Deus está falando com pessoas aqui, né? Que estão cansados para ler a palavra, estão cansados para buscar a Deus, né? Mas para ir no shopping, né? Fazer compras, não estão cansados, né? Deus te deu as armas, Deus te deu o carro, Deus te deu o dinheiro para você abastecer, né? E você está trocando, né? Em vez de ir para a casa do Senhor, cultuar com os irmãos, está deixando de ir para churrasco, está aproveitando que Deus te abençoou, está indo para aniversário. Deixa Deus para depois. Vigia, meu irmão. Essa palavra é para você também, que está esperando cumprimento de palavra. Vigia na terra, porque Deus, Ele te dá, mas Ele também permite que você venha perder tudo. Se você não vigiar, Ele permite. E Satanás vem, meus irmãos, vem que vem babando. Porque o Satanás, o prazer dele é ver você triste, chorando pelos cantos, nervoso, com depressão e cheio de dívida. Esse é o prazer de Satanás. Então vigia na terra. Se você está esperando uma benção, vigia, persevera. Quando a benção chegar, redobre a vigilância, redobre as orações. Por que redobre? Para você não sair do caminho. Porque o que Deus quer te dar, meu irmão, é salvação eterna e bênçãos nessa terra que dura até o resto da sua vida nessa terra. Não é para você perder ali, logo ali já perder, como Satanás faz. Satanás, ele enche o povo de pratos coloridos, né, de mentira, de isso, daquilo, enche de dinheiro, né? Aí chega lá na frente, o peão, pá, perde tudo. Porque Satanás foi lá, deu com a mão e tirou com as duas. Aí volta na chinela, né? Como diz aí o popular, né? Volta na chinela de novo. Vai ver nas panelas, não tem nem carne para comer. Por quê?
porque estava no mundo, estava iludido com os pratos coloridos, Satanás. Estou falando, não sei por que eu estou falando isso, mas tem endereço certo. Tem pessoas aqui que precisam ouvir a verdade. Aí depois vai culpar Deus. Né, meus irmãos? Temos que vigiar. Abraão e Sara, eles vigiou, eles perseverou até chegar a promessa. Mas depois que chegou a promessa, eles deixaram? Não, eles continuou perseverando, confiando em Deus, orando, buscando a Deus. Eles não parou. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós não podemos receber a bênção e parar. Por quê? Isso vai trazer maldição para nós, se nós sairmos dos caminhos do Senhor. Nós vamos perder o que Deus deu. Tanto isso e mais a salvação eterna. E vamos atrair maldição para o nosso descendente. Por quê? Porque nós perdemos o rumo. Por quê? Nós recebemos a bênção e esquecemos de orar. Estou cansada, hoje não. Vou para o shopping. Meus irmãos, vigia na terra. Você que não recebeu a promessa ainda, persevere, e depois que receber, persevere o dobro. Para quê? Para que a bênção seja duradouro na presença do Pai, para que você venha ter uma passagem para o reino de Deus em paz. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Tem cumprimento de promessa, mas Deus já está te avisando. Não fique cansado a ponto de não orar. Você só está cansado para orar, para ler um versículo da Bíblia, mas para sair você não está cansado? Eu não entendo certas pessoas. Ai, hoje eu estou tão cansado, né? Quando a gente está tão cansado, o que a gente tem que fazer? Chegar, tomar um banho, jantar e dormir, não é? Mas tem pessoas que estão tão cansadas para ir para a igreja. Mas aí vai lá, toma um banho, desperta, passou a hora de ir para a igreja, né? Perdeu a palavra e vai sair. Em vez de jantar, dormir, não. Vai lá comemorar um aniversário de um parente, vai lá no churrasquinho, né? Daí para a igreja, está cansado, depois que tomar um banho, passa o horário da igreja, vai sair. Vou pro shopping. E aí? Meus irmãos, vamos se atentar mais para a palavra do Senhor. Vamos vigiar mais para que você não venha perder a sua salvação. Meus irmãos, andar com Cristo não é brincadeira. Você tem que se esforçar. Muitos querem, né? Eu vejo aí muitos querendo, né? Cura, muitos querendo prosperidade na vida financeira, querendo bênçãos, né? Querendo, né, que Deus venha trazer paz, tranquilidade na vida, mas não se esforça, né? Não se esforça na presença de Deus, não se esforça para ler uma palavra, não se esforça para orar, né? Não tem esforço. Deus está vendo o que você faz. Deus está vendo a que ponto você está chegando. Isso, meus irmãos, não é canseira. Isso é negar a Deus. Se você deixa de orar um dia, você está negando a Deus. Porque Deus quer conversar com você todo dia. Deus quer ter intimidade com você. Amém, meus irmãos? Não rejeita a Deus por causa de prazeres do mundo. Meus irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão andando na palavra do Senhor e rejeitando Deus. Estão nos caminhos do Pai e rejeitando o Pai. Como os fariseus. Igualzinho os fariseus. No caminho do Senhor da palavra e rejeitando Jesus. Para com isso. Se atente mais para Deus. Deus quer o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mesmo você passando por essa dificuldade. Mesmo você passando por esses caminhos tortuosos. Deus tem o melhor para você. A única coisa que Deus cobra de nós, meus irmãos,
É obediência na palavra. Porque se você obedecer a palavra, você vai andar certo na palavra. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Se você obedecer, olha, desde Adão e Eva, Deus só queria não mandar neles, não. Deus queria que eles obedecessem. Aquela árvore não é para comer o fruto. Só isso, eles tinham que obedecer. Eles não obedeceram e desde o começo do mundo Deus quer que nós fazemos o que na presença dele? Obedecemos. Se eu e você obedecer a palavra, meu irmão, nós confessamos que nós somos errados, pecadores. Desculpa, meus irmãos. Nós se entregamos verdadeiramente a Deus. Meus irmãos, se nós andar em obediência na palavra, nós renunciamos à nossa carne todos os dias. Nós conseguimos vencer batalhas. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Ele não quer que você fique junto com os religiosos, né, fazendo sacrifícios, e sacrifícios, e sacrifícios, e tem muitos que fazem sacrifício, ora, jejua, mas não obedece a palavra. De que adianta? De que adianta você orar, clamar por uma cura, se você não crê no dono da cura? De nada vai adiantar, meus irmãos. De nada vai adiantar eu aqui falar duras palavras para você, querer enfiar na sua cabeça que você precisa se redimir com Deus. Não vai adiantar se você não quer obedecer a palavra. De nada vai adiantar, eu vou gastar saliva à toa. Porque quem convence você que você está no erro é Deus, é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque eu estou falando essa palavra, mas o Espírito Santo sabe para quem é. Ele sabe e tem endereço certo. Se conserte com Deus. Para de ficar fazendo aí jejum, sacrifício de tolo. Para. Obedece a palavra. Tem pessoas que diz que anda na palavra, anda certo na palavra e não obedece os direcionamentos do Espírito Santo. De que me adianta? Se eu obedeço a palavra sem o Espírito Santo, de que me adianta? Eu andar no meu próprio entendimento. Meus irmãos, temos que parar, sabe, de muitos bater no peito e falar, eu sei, você está errado. Não, meus irmãos, temos que parar com isso. Aqui nessa terra ninguém sabe de nada, se não for dado do Espírito Santo, meu irmão. De nada adianta a palavra, se não tiver o Espírito Santo, tiver você na sua própria vontade, você vai errar, você vai pegar caminhos errados, porque você aprendeu a ler. Olha, o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Você aprendeu a ler, você juntou as palavras e tem que ser do jeito que você quer. E não é. Meus irmãos, nós temos que obedecer a Deus. Por isso que muitos levantes vêm para mim, para minha casa. Por quê? Porque desde o batismo meu nas águas, meus irmãos, eu falei a Deus que eu ia obedecer somente Ele. Somente a Deus e não aos homens. Meus irmãos, você não tem noção dos levantes que é você obedecer a Deus, inteiramente a Deus, e não dar ouvidos a homens. Você não tem noção de quantas pessoas se levantam para querer te parar. Porque você não está obedecendo a eles, o jeito que eles querem, como eles querem, a doutrina de homens. Meus irmãos, depois que eu se batizei, eu escuto a palavra de Deus. O que Deus manda eu falar, eu falo. Amém? Mas desde que aconteceu o canal, eu não vi mudança na minha vida. Então pede a Deus sabedoria, porque Ele manda eu falar com você todo dia. O Espírito Santo me dá a palavra para você todo dia, através da minha boca, desse homem aqui, falho e pecador. Porque eu sou falho e pecador. Eu não sou melhor do que você.
Amém, meus irmãos? Aqui nessa terra são todos iguais. Não existe o melhor. Não existe o santo. Meus irmãos, tem cada coisa que eu escuto nessa internet. Pessoas batendo no peito, achando santo, que está no caminho certo. E caindo nos seus próprios erros, nas suas próprias sabedoria. Eu fico triste. Por quê? Porque são cristãos que estão caindo. Sabe? Satanás está entrando dentro da igreja, colocando orgulho. Meus irmãos, soberba. Eu sei. E não dou ouvidos a outro. Eu sei. Eu estudei. Meus irmãos, Satanás está agindo no meio dos sábios, que estudou muito. Nas fortes palavras, vê aí. Você vê igrejas altas que carregam a multidão, a igreja vazia, onde tem a palavra bonita, formada, mas não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não vê Deus falando. Deus veio para quem, meus irmãos? Para os pecadores, para os doentes, para os falhos, para aqueles que é necessitado. Necessitado do quê? De cura interior, de cura espiritual. Mas Deus também veio, Jesus veio também para nos salvar, para nós comer o melhor dessa terra, para nós não andar com os pés em trevas, em dificuldade, como muitos estão aí, ó. Meus irmãos, se atenta mais em obedecer a palavra do Senhor. A palavra tomou outro rumo, amém. É tudo direcionado pelo Espírito Santo. Tem endereço certo, amém. Meus irmãos, voltando para a palavra. Por esses tempos, não vai demorar. Deus vai cumprir promessas na vida de pessoas que mesmo sem entender, perseverou. Mesmo fraco, não negou o nome do Senhor Jesus. Mesmo passando por várias dificuldades em todas as áreas da sua vida, tanto na saúde, no espiritual, ataques na mente, no financeiro, você não negou o nome de Deus, você resolveu continuar. Você está perseverando e Deus vai cumprir na sua vida. Por esses tempos, pode aguardar que Deus vai fazer, porque eu sei o Deus que usa a minha boca. Eu sei o Deus, eu sei o poder dele, para quem persevera nos caminhos dele, alcança promessas, alcança bênçãos. Eu alcancei, eu vi a glória de Deus na minha vida, porque ele me curou da osteomielite. E não vou cansar de falar isso. Cheguei, perseverei pela força do meu Deus, porque se não fosse ele, nem aqui estaria. Amém, meus irmãos? Você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Persevere. Pare de murmurar. Deus é lindo. Deus, ele promete e ele cumpre. Deus, ele faz, meus irmãos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A parte de Deus, Deus faz. Mas nós temos que fazer a nossa. Andar em obediência na palavra. É só isso que Deus pede para nós. As palavras de Deus não são penosas. Tudo que nós passamos de sofrimento nessa terra, meus irmãos, está cooperando para o nosso bem, para a salvação eterna. Resista, persista nos caminhos, Senhor, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te dar a salvação eterna. Ele quer salvar não só você, mas a sua família também, os seus que estão do seu lado. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer que você venha comer o melhor dessa terra, mas você precisa passar pelo processo. Não desista agora. Meus irmãos, Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, a benção que Deus me trouxe, tão pedida, tão desejada, que era a minha cura de osteomielite, meus irmãos.
esmagou todo o meu sofrimento. Pois toda vez que eu estava sofrendo, Deus estava comigo. Deus sempre está conosco, meus irmãos. Não importa o que você está passando, segura nas mãos do Senhor, porque Ele vai te ajudar a você vencer. Eu estou vencendo, meus irmãos. Não desista, não para. Deus não quer perder você. Deus quer te salvar, você, sua casa, sua família. Persista. Do mesmo jeito que Deus está comigo, Ele está com você aí agora. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que perseverar. Você tem que ter fé. Você tem que confiar em Deus. Mesmo que seu cenário está todo ao contrário do que está dizendo a palavra. Confia em Deus. O Deus que eu e você servimos é grande, é misericordioso, meus irmãos. E pela infinita graça Ele vai fazer na sua vida. Grande vai ser o testemunho. Grande vai ser a sua alegria. Mas você não pode parar. Você tem que continuar. Oh, glória a Deus. Isso é Deus, meus irmãos. Eu não estou chorando de tristeza, não, nem de dor. Eu estou chorando aqui porque é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com pessoas. Basta você estar atento. Amém. Eu não preciso ter a aparência de pastor para ser usado por Deus. Eu não preciso estar aqui de paletó e gravatinha. Não, meus irmãos. Eu não preciso ser bonito dos olhos azuis, não. Posso ser esse cara que eu sou aqui mesmo. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Amém, meus irmãos. E Deus vai fazer um mover na sua vida. Basta você continuar perseverando e crendo. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.